comunidade quilombola. Como um autorreconhecimento, a Fundação Palmares emite a certidão de autorreconhecimento para aquela comunidade. Após isso, a comunidade entra com um pleito junto ao INCRA para que seja reconhecido o seu território e seja titulado aquele território em nome da comunidade. O primeiro passo que o INCRA faz é contratar ou elaborar, através de execução direta, um relatório antropológico. Esse relatório antropológico ele faz a conexão entre aquela comunidade que se auto-identifica quanto quilombola, porque definir quilombola é da comunidade, com um território específico. A partir desse relatório antropológico, o INCRA vai a campo e junta outras peças de informação, que são um relatório agronômico, um cadastro de famílias, uma delimitação do mapa, e com essas coisas todas ele publica um RTID, Relatório Técnico de Identificação e Delimitação. Qual foi o problema? Ainda tem outros passos mais na frente. O problema da Rasa foi aqui, antes da publicação do RTID. Depois da publicação do RTID, só para vocês terem ideia. Quem é afetado, quem tem o título da terra em cima daquela área, quem é vizinho daquela área, quem tem qualquer... a prefeitura municipal pode apresentar alguma contestação sobre aquele RTID. Outros órgãos do governo federal, tipo o Ministério da Defesa, o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais, podem apresentar contestações quanto àquele RTID. O INCRA é obrigado a analisar todas as contestações. Ou seja, se a área delimitada lá no RTID atinge 150 pessoas e lotes, o INCRA é obrigado a analisar 150 recursos. Então, aí o INCRA analisa essas impugnações ao RTID, o INCRA do Rio de Janeiro. E aí a gente concorda ou discorda. Se a gente concordar com o que o cara está argumentando, vou contar o processo todo depois você pegou. Se a gente concordar com o que o cara está argumentando, a gente altera o RTID e publica de novo. E aí abre novo prazo para contestação. Se a gente discordar do que o cara está falando, o RTID ficou do jeito que estava, a gente comunica aos impugnantes que foi indeferida a impugnação deles. Só que a nossa decisão do Rio de Janeiro cabe recurso. E o cara pode recorrer ao Conselho Diretor do INCRA em Brasília. Aí ele pode apresentar o recurso ao Conselho Diretor. É a mesma coisa. Se o recurso for acatado, republica o RTID, volta para a fase da Casa do Rio de Janeiro. Se não for acatado, é aprovado aquele RTID definitivamente. Aprovado o RTID, publica-se uma portaria do presidente do INCRA que reconhece definitivamente que aquele é o território daquela comunidade quilombola. Publicada a portaria, verifica-se se é terra pública ou não pública. Se é terra pública, vai para o dono da terra pública, seja o governo estadual, municipal ou federal, para que faça a titulação. Sendo terra particular, vai para a Presidência da República, para que a Presidência da República emita um decreto de interesse social. Esse decreto de interesse social autoriza a desapropriação, mas não é a desapropriação ainda. Para a gente fazer a desapropriação, a gente avalia todas as benfeitorias e a terra nua daquela área decretada. Com esta avaliação, a gente solicita o dinheiro para Brasília, vem o dinheiro, a gente ajuiza uma ação de desapropriação. O juiz concede em até 48 horas pela lei complementar, mas nem todos os juízes cumprem essa lei complementar, a emissão da posse ou não ao INCRA nessa área desapropriada. Essa emissão é provisória na posse, é uma emissão provisória na posse, até que seja concluído o processo. O INCRA de posse da área até que seja concluído, já dá uma posse provisória para a comunidade de todo aquele território delimitado. Só que o processo de desapropriação tem o seu curso.
Sendo definido favoravelmente ao INCRA, vem a emissão definitiva da posse. Após a emissão definitiva da posse, é que há a titulação da comunidade em definitivo. Então é um processo longo. Só para vocês terem uma ideia, qual é o prazo que tem que, após a publicação do RTD, Miguel, para o cara apresentar a impugnação? 99, né? Pro INCRA? É. O INCRA... O cara a gente publicou o RTD, ele é notificado. Quanto tempo ele tem para apresentar? 90 dias. Depois que foi... Quanto tempo a gente tem para analisar o recurso? 180 dias. Ó, já foi 270 dias. Então, a gente vai ter o processo só nessas fases. É um processo que, se tudo der certo, se tudo correr perfeitamente, demora uns 5 anos. Se tudo correr redondo. Ponto. O problema da raça parou lá atrás, no RTD, como eu tinha dito. Ou seja, parou numa fase lá do comecinho do processo. Por que parou? Aquela explicação que a gente estava dando no começo. Que tem que fazer parte do território reivindicado pela comunidade as terras que a comunidade efetivamente ocupa. Não estou dizendo que as terras necessárias à sua sobrevivência, as necessárias à manutenção das suas tradições culturais, não possam estar também incluídas. Mas é indispensável que as terras que efetivamente ocupam estejam incluídas. Por quê? Porque senão a gente não consegue titular, que a Constituição diz, serão tituladas as comunidades remanescentes do quilombo, as terras que elas ocupam. Então a gente tem uma definição até bastante liberal do que é ocupar, que inclui a questão da necessidade de sobrevivência e a questão da manutenção das tradições culturais. Agora, tem que ter a residência, onde é que vive também dentro do território reivindicado. E a gente parou aí, porque havia aqui dentro da Rasa, na reunião que eu participei ali no BenTV, que foi esclarecido pela comunidade que não. Então a gente não quer, porque a gente quer manter esses terrenos como propriedade particular. Aqui no Rio mesmo, aqui no município de Campos, algumas comunidades de uma área que foi assentamento iniciaram o processo quilombola. Suspenderam o andamento desse processo no INCRA, porque eles quiseram continuar com a titulação de assentado, que é a terra própria deles, particular, e não quiseram avançar para a titulação quilombola, embora tivessem o direito. Eles já tinham sido assentados lá atrás pelo INCRA, então preferiram continuar nessa situação. A comunidade não é obrigada a prosseguir com o processo de titulação quilombola, mas para prosseguir com o processo de titulação de comunidade remanescente de quilombo, é necessário estes requisitos que eu estou colocando aqui. Então, enquanto a gente não destravar esse nó das terras efetivamente ocupadas, de estarem dentro do território reivindicado, nós não poderemos avançar. O Miguel já antecipou alguns outros problemas que podemos ter. Por exemplo, essas outras áreas reivindicadas têm muitos donos. A gente pode ter centenas de notificações, o que atrasa o andamento do processo. Mas são outras questões que a gente vai discutindo no seu devido tempo. A questão central no momento, porque isso para qualquer outra discussão a posterior, é que as terras efetivamente ocupadas estejam na reivindicadas. Ok, Gustavo. Obrigada pela sua explicação. Ficou claro? Está claro?